Pronto, Jorge Gabriel, tens mesmo que ver o Agora Nós, esta tarde. Já sabes o que é que vais fazer. Entretanto, vamos dar seguimento então ao nosso tema de gripes e constipações, perguntando, por exemplo, a parte do nosso público se já teve gripe este ano. Não, uma constipação leve. E consegue distinguir gripe de constipação? A gripe pede cama, temperatura e não se aguenta o corpo. A constipação é parte nasal, só e não pede tanto cama como a temperatura. Claro. Como a gripe. Bom, já temos aqui alguns indicadores e gente informada, o que é sempre bom. Muito bom dia. Bom dia. Gripes este ano ou em anos passados? Sim? Não, este ano ainda não tive. Não. Mas lembra-se de estar assim, realmente assim com uma forte Sim, uma forte gripe. Que normalmente envolve febre, dores no corpo, o que é que dores fez? de cabeça. Automedicou-se? Foi ao hospital? Sim, bom, eu trabalho na área hospitalar, embora como administrativo, portanto estou um pouco à vontade. Por vezes automedico-me nessa situação, mas de facto quando há febre assim, eu tenho que recorrer a um médico. É uma boa questão, porque se antigamente nós praticamente curávamos as constipações em casa ou gripes, porque é que agora vamos todos a correr para as urgências dos hospitais? Então o melhor é perguntarmos ao Dr. João Carlos Vinck. Nem mais, Dr. Carlos, por favor, ajude-nos. Bom dia. Bom dia. Quando estávamos a falar sobre este tema ontem na preparação do programa, debatíamos isso mesmo. Ora, quer Sónia, quer eu, não nos lembramos de ter ido ao hospital e apanhámos algumas gripes. Porquê é que agora toda a gente vai aos hospitais para curar gripes? É uma boa questão e toda a gente tenta que isso não aconteça. Nomeadamente, os centros de saúde são, de facto, a primeira linha. Eu diria, antes dessa primeira linha, há uma linha telefónica que se pode recorrer para a pessoa ter uma ideia. Isso nem sequer existia. Isso não existia. Claro que nós agora estamos expostos na televisão e nos outros órgãos de informação a tanta informação a falar de doenças que eu acho que as pessoas têm um bocado mais de medo, de receio. E Por também outro porque lado, se recorrem exageradamente aos serviços de urgência, não se arriscam a sair de lá com outras doenças ainda? Sem dúvida, sem dúvida. O meio hospitalar é um meio com potencialmente de risco, não é? Onde há bactérias multiresistentes. Portanto, há que evitar isto, só mesmo em último caso. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, eu acho que há que hierarquizar um bocadinho e, como dizia o Jorge muito bem, antigamente nós recorríamos aos remédios caseiros e, enfim, uma estratégia simples e não íamos, enfim, afunilar toda a nossa ida à urgência, não é? Porque isso é de facto uma situação que não Nas devemos... últimas semanas, 100 mil portugueses foram aos hospitais por causa das gripes. É verdade, é verdade. E nós ainda não estamos no pico, não é? Portanto, estamos ainda numa atividade gripal moderada. Na Europa, talvez sejamos dos países em que ainda não estejamos com uma atividade tão intensa, mas lá chegaremos. E, portanto, eu diria que a vacina ainda vem a tempo. Há as pessoas que ainda não se vacinaram e devem vacinar-se, porque a vacina é extremamente segura. Ainda vão a tempo. E cá está, então, aqueles que se deseja que tomem a vacina da gripe. Grupos prioritários. São os grupos chamados prioritários. Infelizmente, em Portugal, só 50% destes grupos prioritários é que são vacinados. A OMS diz que devem ser 75%. Nós estamos ainda muito longe. A Organização Mundial de Saúde. Estamos muito longe. Por exemplo, no Reino Unido, ano passado, houve uma análise e chegou-se à conclusão que eram 72% e eles ficaram muito tristes porque ainda não tinham atingido as metas da OMS. Nós estamos a 50%. E eu diria que os profissionais de saúde também devem dar o exemplo. Eu vacino-me e todos os meus colegas também se devem vacinar, mas continua a haver ainda muita resistência, porque as pessoas acham que são super-homens, acham que a gripe não lhes vai fazer nada. Estão a introduzir mais químicos dentro do corpo. Têm receio, quer dizer, este ano e nos outros anos houve assim um bocadinho uma retórica anti-vacinas a nível mundial e isso por arrasto traz também esta falta de vacinação da gripe, que é extremamente segura e eficaz. Voltemos a apontar os grupos prioritários, que serão do senso comum, mas voltamos a afirmá-los, as pessoas de mais de 65 anos, grávidas, profissionais de saúde, e estão a faltar os doentes crónicos. Sim. Crianças. As crianças também devem se vacinar.
De qualquer maneira, o grupo prioritário são as grávidas, que vão proteger-se a elas próprias e também ao recém-nascido, que nasce com muito poucas defesas e, portanto, com mais uns anticorpos, consegue depois combater melhor esta infecção. E a questão de vacinar-se agora pode parecer um bocadinho tardio, mas não é, porque como nós ainda estamos numa fase, digamos, não muito ativa, certo. Os anticorpos demoram 2 semanas, 3 no máximo a formarem-se, portanto, diria que as pessoas se vacinarem hoje e se apanharem o contacto daqui por 2 semanas estão protegidos, não é? Portanto, será vale então a pena. o pico da gripe daqui a 2, 3 semanas. Vamos então distinguir a gripe e a constipação com... Isso é muito importante. Com algumas das características que fazem com que elas sejam São 2 vírus distinguíveis. distintos, não é? O vírus da constipação são vários rinovírus que são mais benignos, como se ouviu aqui, normalmente não dão febre, dão a coriza, a obstrução nasal, os espirros, a dor de garganta. Tosse? Uma tosse também, é comum, e às vezes estas tosses depois prolongam-se no tempo e deixam as pessoas um bocado preocupadas, já que estou com uma pneumonia ou não, enfim. Sim. Portanto, até uma vulgar constipação depois pode desencadear, digamos, uma outra situação. Certo. Mas na fase crítica, na fase aguda, são benignas e, portanto, a não ser que a pessoa tenha uma doença de base, e há doentes que têm doenças neurológicas, com doenças neuromusculares, que uma vulgar constipação pode ser complicada. Mas uma vulgar constipação pode perfeitamente ser resolvida em casa, com medicação, enfim, sintomática, digamos, um descongestionante nasal, digamos, um medicamento para as dores, se houver. Não nos impede de trabalhar uma constipação, não é? Não nos impede. Já a gripe... Já nos deixa Já a gripe, frustrados, não é? normalmente são 3, 4 dias de febre alta, tem um início mais agudo e normalmente, enfim, dá uma quebra do estado geral grande. Nós ficamos com umas dores no corpo intensas e eu pelo menos vou logo direitinho para a cama quando isso acontece. Felizmente já não acontece há muito tempo, porque costumo tomar a vacina sempre. Porque se Portanto, vacina. dor de cabeça, dores pelo corpo, são algumas das distinções entre a constipação e a gripe. Curar uma e outra também são formas distintas? Como é que se cura uma constipação? Sim, e como normalmente é que se cura uma gripe? o tempo é mais ou menos semelhante, quer dizer, 3, 4, 5 dias no máximo, normalmente estes processos estão resolvidos, a não ser que haja qualquer complicação. Por exemplo, a gripe muitas vezes traz uma pneumonia. E eu também gostava aqui de falar da vacina da pneumonia, que é outra das armas que nós temos aqui, e se a pessoa não tiver vacina da gripe, se tiver a vacina da pneumonia, pelo menos estará protegida dessa complicação que surge muitas vezes a seguir a uma gripe. Portanto, a vacina da pneumonia também é importante. Há sintomas que podem repetir-se, ou seja, que podem encontrar-se na constipação e na gripe? Sim, e às vezes... Tosse, espirros... Sim, sem dúvida. Sim, E a dor de como as duas garganta... doenças, não é? A febre, eu diria que, digamos, é aquilo É o que distingue. indicador, Embora não é? há pessoas que tenham um síndrome gripal, e a gente fala em síndrome gripal, pode não ter tanta febre, porque claro que os organismos não são todos iguais e a resposta e os nossos anticorpos não são todos, não se fabricam todos da mesma forma. E, portanto, há aqui algumas variações individuais, mas em termos gerais é assim, uma febre alta, persistente, é sugestiva de um síndrome gripal e não de uma constipação. Uma constipação é só da parte nasal e com tosse e dores de garganta. Há a hipótese de evitar contrair uma gripe? Ora bem, se nós fizermos... Esquecendo a vacina, não é? Esquecendo a vacina. Ora bem, há as medidas de prevenção gerais, não é? Nomeadamente, ter cuidado com a higiene das mãos para evitar que... Nós sabemos que estes vírus são muito fáceis de apanhar. Se nós tocarmos numa maçaneta de uma porta em que alguém com gripe tocou, possivelmente poderemos ficar de imediato... Mas durante quanto tempo é que esse vírus fica na maçaneta da porta? Pode durar um dia inteiro. E, portanto, é por isso que em alguns hospitais, em alguns sítios onde convivem esses doentes, é muito importante limpar as superfícies com líquidos, enfim, detergentes ou com cloro para matar esse tipo de agentes. E, portanto, a etiqueta respiratória é muito importante para nós não contagiarmos os outros. Certo. E claro que também há alguns imunoestimulantes a que nós podemos recorrer. Nomeadamente a vitamina C, que é de facto um agente antioxidante muito reconhecido, toda a gente já dá a vitamina C às crianças, mas há outras substâncias, nomeadamente a equinácea, que é também uma erva que os antigos índios Sioux usavam para curar as suas feridas, e nós sabemos hoje em dia que também tem essa propriedade de ser imunoestimulante.
Portanto, aqueles costumes antigos acabam por depois, nós na prática percebemos porque é que eram eficazes naquela altura. E outros fitoterapeutas. Quando falou em etiqueta respiratória, está... A pessoa proteger-se quando tossir, quando tosse, colocar o seu cotovelo fechado para não ir... Tossir apenas para si, não é? Apenas para si. Lavar constantemente lavar as mãos. Num estado gripal, Exatamente. não é? Utilizar os lenços de papel e de imediato atirá-los ao lixo. Portanto, esse tipo de hábitos é muito importante que nós os tenhamos, não é? Curámos-nos da gripe. Ainda somos portadores do vírus quando voltamos ao nosso trabalho no dia seguinte, já nos sentimos melhor? Sem dúvida, sim. Portanto, nós somos contagiosos durante os 4 primeiros dias. Depois, ao fim de 2, 3 dias dessa fase aguda, já não temos perigo. Portanto, quando a febre normalmente passa, o risco é mínimo, não é? Talvez um dia ainda, mas depois o risco é pequeno. Em casa, se alguém apanhar uma gripe, devemos de ir para próximo da pessoa que tem gripe para apanharmos todos de uma vez? Tal como se faz com outras doenças infantis? Aliás, essa é uma boa questão que algumas pessoas... Vocês riem-se, mas o professor disse que era uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque eu tenho alguns doentes que dizem não, eu não tomo a vacina porque sempre que a tomo fico doente. Há aqui um certo medo, e há pessoas que têm medo das injeções, e a gente sabe que há pessoas que não querem, e a gente não vai obrigar ninguém, embora convença. E, portanto, a ideia de vacinar os outros membros do agregado familiar, mesmo que não sendo de grupos de risco, pode proteger essa pessoa, porque ao menos essas pessoas não vão trazer o vírus que vai afetar essa pessoa. E, portanto, poderemos procurar algumas estratégias para, enfim, reduzir estes riscos. Temos hoje, inclusivamente, temos medicamentos antivíricos para tratar a gripe, que não tínhamos há uns anos atrás. Claro que isto é só para determinados casos muito graves, pessoas que vão ser internadas, etc. Corremos o risco de ter o nosso quadro clínico agravado com uma gripe? Sem dúvida. Um doente com uma doença respiratória crónica, não é? Um doente com uma doença cardíaca crónica pode descompensar a sua situação de base e ter que recorrer ao serviço de urgência porque está em insuficiência respiratória, falta-lhe o ar, enfim, tem... Mas esses são os casos mais graves. Esses são os casos mais graves, são os tais grupos de risco. Se for uma gripe comum é pegar no telefone e perguntar... É pegar no telefone e hoje em dia quem está do outro lado pode dar-nos algumas instruções, nomeadamente se, enfim, o nosso nível de gravidade deve ser suficiente para irmos ao hospital ou ao centro de saúde. E eu estou a pensar que no futuro, se calhar, as pessoas que estejam do outro lado do telefone podem até fazer outro tipo de recomendações, nomeadamente com aparelhos tão simples como este, que é um aparelho que mede o oxigênio no sangue. Do outro lado, ou até pelo telemóvel, nós conseguimos ver como é que está o nosso nível de oxigenação. Está muito baixo, está num nível grave. Está muito alto, ótimo, pode ficar em casa e tomar um medicamento para baixar apenas a febre. Professor, ficamos com estes esclarecimentos que são sempre úteis. Muito obrigado. Eu que agradeço.